A Batalha de Stalingrado. Um nome sinônimo de brutalidade, sacrifício e resiliência. Nas ruínas desta cidade destruída, a maré da Segunda Guerra Mundial realmente mudou. Stalingrado se tornou um símbolo de desafio contra a máquina de guerra nazista, onde a esperança brilhava em meio à destruição inimaginável. A importância de Stalingrado se estendeu muito além de sua localização geográfica. Aqui, o avanço aparentemente imparável de Hitler para o leste foi finalmente interrompido. A Batalha de Stalingrado marcou um ponto de virada na guerra, expondo as limitações do poder militar alemão e acendendo um espírito de resistência. Stalingrado era um prêmio cobiçado por ambos os lados. Para Hitler, a cidade tinha imenso valor estratégico e simbólico. Para os soviéticos, Stalingrado representava uma linha na areia, uma luta pela sobrevivência contra um inimigo determinado a escravizar seu povo. A batalha nas ruas e fábricas de Stalingrado foi diferente de tudo que o mundo já tinha visto. A própria cidade se tornou um campo de batalha, seus prédios reduzidos a escombros, suas ruas repletas de corpos. Cada esquina, cada prédio, cada chão de fábrica em ruínas se tornou uma potencial armadilha mortal. As sementes desta batalha apocalíptica foram semeadas muito antes do primeiro tanque alemão atravessar a fronteira soviética. Em 22 de junho de 1941, Hitler lançou a Operação Barbarossa, uma campanha militar de escala e ferocidade sem precedentes. O ataque inicial pegou os soviéticos desprevenidos, suas forças mal preparadas para a velocidade e a ferocidade do ataque alemão. As ambições de Hitler no leste iam muito além da mera conquista territorial. Movido por ideologia e megalomania, ele imaginou um vasto império alemão esculpido na União Soviética. Stalingrado, uma cidade com o nome de seu inimigo, tinha um fascínio particular para Hitler, sua captura um triunfo simbólico. Desde o início, Stalingrado foi marcada para destruição. O povo soviético, endurecido por anos de dificuldades, estava preparado para lutar com unhas e dentes por cada centímetro de sua pátria. Eles logo dariam aos invasores uma lição cara sobre a futilidade da arrogância. O rio Volga, uma fita cintilante de água, se tornaria uma linha da vida e um campo de extermínio. Para os soviéticos, o rio representava uma artéria vital para o transporte de tropas e suprimentos. Conforme a batalha por Stalingrado se intensificava, o Volga se tornava um rio do destino, suas águas manchadas de sangue. Antes da tempestade, Stalingrado era um testemunho movimentado do poderio industrial da União Soviética. Suas fábricas produziam um fluxo implacável de tanques, peças de artilharia e munições. Os trabalhadores trabalhavam incansavelmente, movidos por uma mistura de zelo patriótico e necessidade econômica. Stalingrado era uma cidade em movimento, um símbolo do progresso soviético, uma espécie de Mauá da Rússia.
A vida em Stalingrado antes da guerra era uma tapeçaria tecida com fios de sofrimento e esperança. A cidade era um microcosmo da sociedade soviética, um caldeirão de etnias e ideologias. Sob a superfície do progresso havia uma realidade mais complexa, com escassez de alimentos e crises de moradia comuns. No entanto, o espírito do povo permaneceu inabalável, sua resiliência forjada nos fogos da revolução. O rio Volga fluía majestosamente pelo coração de Stalingrado, dividindo a cidade em duas. Suas águas largas serviam como uma artéria vital de comércio e transporte. As margens do rio eram uma fonte de recreação e descanso para os habitantes da cidade. Para o povo de Stalingrado, o Volga era mais do que apenas um rio. Era um símbolo de vida, como o Tietê para São Paulo, mas limpo. O povo de Stalingrado era de uma raça resiliente, moldada pela história tumultuada de sua cidade e nação. Eles eram um grupo diversificado, abrangendo trabalhadores de fábrica, agricultores, engenheiros e intelectuais, unidos por um senso de comunidade compartilhado e um amor profundo por sua cidade. Eles estavam preparados para enfrentar quaisquer desafios que o destino pudesse lançar em seu caminho. A relativa tranquilidade de Stalingrado foi destruída na manhã de 23 de agosto de 1942. A Luftwaffe chegou em uma tempestade de aço e fogo, com o objetivo de quebrar o espírito do povo soviético. O bombardeio implacável se concentrou em alvos estratégicos importantes, transformando a paisagem urbana em uma cena de horror inimaginável. Em questão de horas, Stalingrado foi transformada em uma paisagem de destruição infernal. As ruas estavam agora cheias de destroços, metal retorcido e corpos. Incêndios graçavam descontroladamente, consumindo tudo em seu caminho e lançando um brilho misterioso sobre a cidade devastada. O ataque da Luftwaffe se concentrou na artéria vital do rio Volga. Barcaças, carregadas com carga vital, foram bombardeadas e metralhadas, seus cascos em chamas afundando sob as ondas. As docas e cais foram transformadas em infernos, suas estruturas de madeira consumidas pelas chamas. Em meio ao caos e à destruição, as sementes da resistência já estavam sendo semeadas. Os cidadãos de Stalingrado se recusaram a se entregar ao desespero, seus espíritos inabaláveis pelo terror desencadeado sobre eles. Eles cuidaram dos feridos, confortaram os moribundos e começaram a árdua tarefa de reconstruir suas vidas destruídas. O bombardeio aéreo implacável de Stalingrado não conseguiu quebrar o espírito de seus defensores. Os soviéticos estavam preparados para defender sua cidade rua a rua, prédio a prédio. Cada prédio destruído, cada pilha de escombros se tornou uma potencial armadilha mortal. Os alemães se viram atolados em uma luta selvagem por cada centímetro de terra. Os soviéticos, mestres da improvisação e adaptabilidade, usaram as ruínas de sua cidade a seu favor.
Prédios destruídos, seus interiores um labirinto de andares desabados e paredes estilhaçadas, tornaram-se formidáveis posições defensivas. Pilhas de escombros, cuidadosamente fortificadas com sacos de areia e toras, transformadas em bunkers improvisados e ninhos de metralhadoras. Os esgotos da cidade, uma rede subterrânea de túneis e passagens, tornaram-se artérias ocultas para mover tropas e suprimentos, permitindo que os defensores atacassem e desaparecessem antes que o inimigo pudesse reagir. Cada homem e mulher, armado com qualquer arma que pudesse arranjar, tornou-se um soldado nesta luta desesperada pela sobrevivência. Trabalhadores de fábrica, com as mãos calejadas por anos de labuta, agora seguravam rifles e granadas com igual determinação. Jovens garotos, com suas infâncias roubadas pela guerra, serviam como mensageiros, enfrentando o fogo inimigo para entregar mensagens vitais. Avós, com seus rostos gravados pela preocupação, cuidavam dos feridos em postos de socorro improvisados, suas mãos trabalhando incansavelmente para estancar o fluxo de sangue e aliviar o sofrimento dos defensores da cidade. A luta em Stalingrado foi brutal e implacável, uma luta selvagem pela sobrevivência travada a curta distância, muitas vezes corpo a corpo. Não havia linha de frente neste moedor de carne urbano, nenhuma distinção clara entre soldado e civil. Cada encontro, cada tiroteio, cada luta desesperada por alguns metros de terreno coberto de escombros, era uma luta até a morte. Os alemães, suas fileiras preenchidas com veteranos endurecidos pelas campanhas da Polônia e da França, ficaram chocados com a ferocidade da defesa soviética. Essas não eram as tropas desmoralizadas e mal equipadas que eles esperavam. Eram soldados lutando por suas casas, suas famílias, sua própria existência, movidos por uma necessidade primordial de sobreviver que transcendia o medo e a exaustão. Eles lutavam com um desespero nascido do desespero, sua coragem alimentada pelo conhecimento de que não havia recuo, nem rendição, nem fuga do inferno que havia engolfado sua cidade. Cada prédio se tornou uma fortaleza. Certos edifícios, sua importância estratégica gravada em sangue e escombros, tornaram-se pontos focais para os combates, seus nomes sinônimos dos horrores da batalha. A fábrica de aço Outubro Vermelho, um complexo extenso de oficinas e fornos, tornou-se uma fortaleza dentro de uma fortaleza, seus defensores lutando tenazmente por cada centímetro de terra, sua resolução testada por bombardeios constantes e ataques implacáveis. O estrategicamente vital Mamayev Kurgan, uma colina imponente com vista para a cidade, mudou de mãos várias vezes em uma série de ataques e contra-ataques sangrentos. Suas encostas repletas de corpos de milhares de soldados de ambos os lados. A batalha por Stalingrado não foi um choque de exércitos, mas uma luta de vontades, um teste de resistência entre duas ideologias presas em um abraço mortal. Cada prédio, cada esquina, cada vidraça estilhaçada tornou-se um símbolo de desafio, um testemunho da capacidade humana de sofrimento e sacrifício diante de um horror inimaginável. Quando novembro desceu sobre a cidade devastada de Stalingrado, trouxe consigo um inimigo novo e mais insidioso, o brutal inverno russo. As temperaturas despencaram, transformando a paisagem já desolada em um deserto congelado. Os ventos gelados,
uivando pelas estepes, açoitavam os prédios destruídos, carregando consigo um frio cortante que cortava até os ossos. O rio Volga, antes uma artéria vital, era agora uma extensão congelada de gelo e neve, sua superfície repleta de destroços de navios afundados e corpos congelados dos mortos. O frio intenso, tão implacável quanto qualquer soldado inimigo, cobrou um preço pesado de ambos os lados. Armas emperravam, veículos congelavam e ulcerações pelo frio se tornaram uma ameaça constante. Os alemães, mal preparados para o rigoroso inverno russo, sofreram terrivelmente. Suas roupas de inverno, inadequadas para as condições extremas, ofereciam pouca proteção contra o vento cortante e as temperaturas abaixo de zero. Ulcerações pelo frio levaram dedos dos pés e membros, enquanto a hipotermia minava a força e a vontade até mesmo dos veteranos mais experientes. Enquanto os alemães tremiam em suas posições mal preparadas, o alto comando soviético preparava um contra-ataque, um plano ousado para prender e destruir o 6º Exército Alemão dentro das ruínas de Stalingrado. Com o codinome Operação Urano, esta ofensiva meticulosamente planejada visava explorar os flancos alemães estendidos demais, enfraquecidos pela luta implacável e pelos efeitos debilitantes do inverno. Em 19 de novembro de 1942, enquanto um denso manto de neve cobria o campo de batalha, a Operação Urano começou. 2 poderosas pinças soviéticas, lideradas por tanques e apoiadas por bombardeios de artilharia avassaladores, esmagaram as linhas romenas e italianas, que defendiam os flancos alemães. As tropas do eixo, pegas completamente desprevenidas pela ferocidade e velocidade do ataque soviético, foram rapidamente dominadas, sua resistência desmoronando sob o peso do ataque. Em poucos dias, as 2 pinças soviéticas se encontraram na cidade de Kalash, a oeste de Stalingrado, cercando efetivamente o 6º Exército Alemão, dentro de um bolsão cada vez menor centrado na cidade devastada. Presos dentro deste caldeirão, como os soviéticos o chamavam, estavam mais de 250.000 soldados alemães, juntamente com seus aliados romenos, italianos e croatas. Cortados de reforços e suprimentos, seu destino agora estava nas mãos de seu Führer, Adolf Hitler. Hitler, com seu julgamento obscurecido pela arrogância e sua crença em sua própria infalibilidade, se recusou a aceitar uma retirada. Ele estava convencido de que a Luftwaffe poderia suprir o exército preso por via aérea e exigiu que seus generais mantivessem suas posições a todo custo. Foi uma decisão fatal, que condenaria centenas de milhares de homens a uma morte lenta e agonizante. O cerco do 6º Exército transformou a batalha por Stalingrado em um cerco desesperado. Presos dentro do bolsão que diminuía, soldados alemães e civis enfrentavam uma luta diária pela sobrevivência. Comida e munição estavam perigosamente baixas, enquanto os suprimentos médicos eram lamentavelmente inadequados para lidar com o número cada vez maior de feridos e doentes. A Luftwaffe, apesar dos esforços heróicos de seus pilotos, se mostrou incapaz de suprir o exército preso. O fogo antiaéreo soviético cobrou um preço pesado dos aviões de transporte que lutavam para chegar à cidade, enquanto o clima rigoroso do inverno dificultava ainda mais seus esforços. O ponte aérea prometido, um pesadelo logístico desde o início,
entregou apenas uma fração dos suprimentos necessários para sustentar o Sexto Exército. À medida que os dias se transformavam em semanas, a situação para os alemães presos tornava-se cada vez mais desesperadora. O ano novo de 1943 amanheceu sobre Stalingrado, não com a promessa de novos começos, mas com a amarga realidade da derrota iminente. O Sexto Exército Alemão, preso no aperto gelado do cerco soviético, agarrava-se à vida, suas esperanças de resgate diminuindo a cada dia que passava. Hitler, com seus pronunciamentos cada vez mais distantes da realidade, continuava insistindo que a Luftwaffe poderia manter o exército abastecido, mas a realidade no terreno contava uma história diferente. O ponte aérea prometido, prejudicado por pesadelos logísticos, clima atroz e ataques soviéticos implacáveis, se mostrou lamentavelmente inadequado. Os parcos suprimentos que chegaram eram uma fração do que era necessário para sustentar um exército de mais de 250 mil homens. As rações alimentares foram reduzidas a níveis de fome. A munição diminuiu para um fio e os suprimentos médicos eram virtualmente inexistentes. O outrora orgulhoso Sexto Exército, reduzido a catar restos e amontoado em abrigos congelados, estava morrendo uma morte lenta e agonizante. Com o passar de janeiro, a situação dentro do bolsão de Stalingrado se deteriorou rapidamente. A fome corroía a barriga dos soldados presos, seus corpos enfraquecidos por semanas de rações inadequadas. O frio implacável, penetrando seus uniformes esfarrapados e equipamentos de inverno inadequados, minava suas forças e entorpecia suas mentes. Ulcerações pelo frio, um assassino silencioso e insidioso, levava dedos dos pés e membros, enquanto a disenteria e o tifo, alimentados pela desnutrição e pelas condições insalubres, varriam as fileiras. Os feridos, cujo número aumentava a cada dia que passava, sofriam horrivelmente. Com suprimentos médicos virtualmente inexistentes, mesmo ferimentos leves tornavam-se fatais. Amputações eram realizadas sem anestesia e infecções graçavam. Os gritos dos moribundos, suas vozes roucas de dor e desespero, ecoavam pelas ruínas congeladas da cidade, um lembrete constante da futilidade de sua situação. Em 30 de janeiro de 1943, com seu exército à beira do colapso, o general Friedrich Paulus, comandante do Sexto Exército, enviou uma mensagem desesperada a Hitler pedindo permissão para se render. Hitler, enfurecido com a própria noção de derrota, recusou. Em vez disso, ele promoveu Paulus a marechal de campo, lembrando-o de que nenhum marechal de campo alemão jamais havia se rendido. Foi um gesto cruel e vazio, uma tentativa cínica de jogar a culpa pelo desastre iminente sobre os ombros de seu comandante sitiado. Paulus, preso entre seu dever para com seus homens e sua lealdade ao seu Führer, hesitou. Mas os apelos de seus soldados famintos e moribundos pesavam muito em sua consciência. Na manhã de 2 de fevereiro de 1943, com as tropas soviéticas se aproximando de seu quartel-general, Paulus finalmente cedeu. Ele ordenou que seus homens largassem as armas, pondo fim à Batalha de Stalingrado. A rendição do Sexto Exército foi um momento decisivo na Segunda Guerra Mundial.
marcando o início do fim para o sonho de Hitler de dominação mundial. A notícia, transmitida pela Alemanha e pelo mundo, enviou ondas de choque pelo Terceiro Reich. O mito da invencibilidade alemã, cuidadosamente cultivado pela propaganda nazista, jazia estilhaçado nas ruínas congeladas de Stalingrado. Paulus, antes um servo leal do regime nazista, tornou-se um símbolo da derrota alemã. Feito prisioneiro pelos soviéticos, ele passou o resto da guerra em cativeiro, sua fé em Hitler e na ideologia nazista destruída pelos horrores que havia testemunhado. Mais tarde, ele surgiria como um crítico vocal do regime nazista. Seu testemunho nos julgamentos de Nuremberg uma acusação condenatória dos crimes cometidos em nome do nacional-socialismo. Quando as armas silenciaram e a fumaça se dissipou do campo de batalha, o verdadeiro horror de Stalingrado foi revelado em toda a sua terrível majestade. A cidade, antes um movimentado centro industrial e um símbolo do progresso soviético, era agora um deserto desolado, uma paisagem destruída de escombros e ossos. Prédios jazem em ruínas, seus interiores pulverizados por incontáveis explosões, suas fachadas marcadas por buracos de bala e cicatrizes de estilhaços. As ruas, antes cheias de vida, estavam agora obstruídas por destroços, metal retorcido e os cadáveres em decomposição dos caídos. O rio Volga, suas águas antes uma fonte de vida e comércio, agora fluía lentamente pelo coração da cidade em ruínas, sua superfície escorregadia com óleo e repleta de destroços de guerra. O ar, pesado com o fedor de morte e decadência, carregava consigo um silêncio assustador, quebrado apenas pelo grito triste do vento assobiando pelas vidraças quebradas de prédios bombardeados. Stalingrado, antes um vibrante testemunho do esforço humano, agora representava um monumento sombrio à loucura da guerra, um lembrete severo da fragilidade da civilização diante da barbárie desenfreada. A Batalha de Stalingrado, uma vitória de custo humano quase inimaginável, deixou uma marca indelével nas almas de todos que testemunharam seus horrores. Os soviéticos, embora vitoriosos no final, pagaram um preço terrível por seu triunfo. Mais de 1 milhão de soldados soviéticos jaziam mortos, seus corpos enterrados em sepulturas cavadas às pressas ou sepultados sob os escombros da cidade pela qual deram suas vidas para defender. Inúmeros civis, pegos no fogo cruzado ou deliberadamente alvejados pela máquina de guerra nazista, pereceram, seus sonhos e aspirações extintos, em meio às chamas e aos combates. Para os alemães, a derrota em Stalingrado foi um golpe psicológico do qual nunca se recuperariam totalmente. O mito da invencibilidade alemã, cuidadosamente cultivado por anos de propaganda nazista, jazia estilhaçado nas ruínas congeladas da cidade que levava o nome de Stalin. A outrora poderosa Wehrmacht, suas fileiras esgotadas por ulcerações pelo frio, doenças e implacáveis ataques soviéticos, havia sofrido sua primeira grande derrota. Uma derrota que expôs as limitações das ambições de Hitler e semeou as sementes da dúvida nas mentes de seu povo. Os ecos de Stalingrado, como o lamento fúnebre de um lamento do campo de batalha, reverberaram por todo o globo, seu impacto sentido muito além das ruas devastadas da cidade em ruínas. Para os aliados, Stalingrado foi um farol de esperança, um símbolo do espírito indomável de um povo determinado a resistir à tirania,
custe o que custar. A vitória soviética, alcançada contra probabilidades esmagadoras e a um preço terrível, deu nova vida ao esforço de guerra dos aliados, galvanizando sua resolução e inspirando-os a lutar com renovada determinação. A batalha também teve um profundo impacto no curso da guerra. A derrota alemã em Stalingrado marcou um ponto de virada no conflito, mudando a iniciativa estratégica firmemente a favor dos aliados. A Wehrmacht, com sua força minada pelos combates implacáveis no leste, foi forçada à defensiva, seus sonhos de conquista substituídos por uma luta desesperada pela sobrevivência. O legado de Stalingrado, forjado no cadinho de uma das batalhas mais brutais da história, continua a ressoar no século XXI, um testemunho do poder duradouro do espírito humano diante de adversidades inimagináveis. A cidade, reconstruída das cinzas da destruição, permanece como um lembrete pungente dos horrores da guerra e da importância da paz. Seu nome, antes sinônimo de morte e devastação, agora é um símbolo de coragem, resiliência e da determinação inabalável de um povo em defender sua pátria. As lições de Stalingrado, gravadas em sangue e osso, em pedra e aço, são tão relevantes hoje quanto eram nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Elas nos lembram do custo humano do conflito, das cicatrizes duradouras que ele deixa em indivíduos, nações e no mundo. Elas nos exortam a buscar soluções pacíficas para nossas diferenças, a lembrar os sacrifícios daqueles que vieram antes de nós e a lutar por um futuro onde os horrores de Stalingrado nunca se repitam.